Olá, tudo bem? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei em que momento do dia você vai estar assistindo a esta previsão, mas que você tenha um ótimo dia, ok? Meu nome é Daniele Santiago, sou terapeuta corporal, taróloga, reikiana e facilitadora de barras de axis. E estou agora aqui neste vídeo para trazer a previsão do mês de agosto para quem? Virgem, para o signo de Virgem. Então, vamos aqui ao nosso ritual padrão, tá, dos vídeos. Vou cortar aqui o oráculo da deusa, tá? Eu não embaralho antes de fazer o vídeo, nem corto antes, nem já veio com a leitura montada. A gente faz isso enquanto eu gravo vídeos e vocês visualizam e eu vou conversando com vocês, tá? Então vamos lá. Peço licença aos guias, mestres e mentores para trazer a energia da deusa com a previsão para o mês de agosto para o signo de Virgem. Vamos ver qual deus aí se revela para você, virginiano, para você, virginiana. Quer sair? Bora sair, dona deusa, bora vir para o centro de nossa mesa, de nossa leitura do tarô. Agora vou aqui embaralhar, quer dizer, vou cortar aqui as cartas do tarô, tá? Peço licença aos guias, mestres e mentores para levar a informação, a previsão do mês de agosto para o signo de Virgem com o tarô. Opa. Olha, eu acredito que a energia de Virgem está bem fluida, viu? Para esse mês de agosto. Mas vamos ver aqui quais cartinhas caem para vocês, tá? E vamos aos recados. E vamos aos recados também, né? Enquanto eu vou aqui embaralhando. Curte o vídeo, quem puder. E mesmo se você não puder, pelo menos vai lá, dá um oizinho, comenta, né? Isso ajuda o vídeo a ser mais visto por outras pessoas, né? Para bem falar a verdade, eu não entendo muito bem como é que é, né? Aqui o sistema do YouTube, como ele funciona propriamente dito, mas acredito que conforme a gente vai comentando, vai curtindo, vai compartilhando, vai aumentando aí o alcance do vídeo, né? Isso ajuda bastante, tá? O meu trabalho, permitindo aí que mais pessoas cheguem até as leituras. E também ajuda aí no crescimento do canal, tá? E claro, também se inscreva no canal, não custa nada, é de graça. Assim você não perde nenhuma, tá? Nenhum vídeo. Além dos vídeos, tá? De previsão mensal para os signos e da energia da semana, eu vou voltar aí a realizar os vídeos de leitura intuitiva, tá? Então,
Para você que gosta de leitura intuitiva, normalmente eu faço de duas formas, tá? Leitura intuitiva. Eu faço com opções e única. Então vai depender da energia do dia, né? Dependendo da energia do dia, a gente tem leitura intuitiva com opções. Dependendo do dia, a leitura intuitiva ela é única, tá? Vamos agora aqui para o conselho para o signo de Virgem. Verdade, por favor, uma carta. Opa, aqui tem 3, aí não dá. Aí não dá espiritualidade, tem que ser uma carta. Peraí. Uma carta aí de conselho para o signo de Virgem. Ah, sim. Outra coisa, tá? Os vídeos de previsão mensal para os signos, tá? Eles têm aí uma duração de 25 a 30 minutos. Pode ser que passe um pouquinho dos 30 minutos, tá? Mas eu vou tentar evitar aí que sejam vídeos muito longos, tá? Para que fique menos cansativo. E virou as 12 e eu posso entrar as 12. Ok, aceitemos as duas. Enfim, como eu estava falando, né? Então eu vou aí tá fazendo os vídeos nesse padrão de tempo, tá? De 25 a 30 minutos, no máximo 32, 33 minutinhos, tá? Para que a leitura não seja cansativa para vocês e também aí para que a gente tenha uma maior fluidez aqui, tá? Então vamos lá, ver a energia da deusa que saiu para vocês. Saiu Nukua, tá? Nukua. Deusa, se eu não me engano, tailandesa. Eu vou dar uma checadinha aqui, tá? Para não falar errado, mas quase certeza que sim, ela é tailandesa. Ah, sim, desculpa, gente, ela é deusa chinesa, tá? Ela é uma deusa chinesa, Nukua. Dentro aí, junto do panteão da Kuan Yin, tá? Então, a Nukua é uma deusa do equilíbrio. Se vocês repararem, tá? Na imagem, ela é uma deusa que ela é metade mulher, metade serpente, tá? Então, da cintura para baixo, digamos assim, ela é uma serpente, e da cintura para cima, ela é uma mulher, né? E aí, o que essa deusa não somente quer dizer com a aparência dela, né? Mas também com essa questão do equilíbrio. Ela informa a gente que todos nós temos um lado animal, que ele é irracional, né? Ele é instintivo, muitas vezes agressivo, e nós temos o nosso lado humano, que é o lado racional, que é aquele que nos permite parar, analisar, pensar, que nos permite julgar uma situação, né? Se ela é favorável ou desfavorável, que nos permite termos escolhas. Então, virginiano e virginiana, neste mês de agosto, Nukua vem para te dizer que
Você precisa dominar o seu instinto e não ser dominado por ele. Essa carta, ela tá muito também aí, se a gente for comparar com uma carta do tarô, ela se assemelha à energia da força, né? Que é você domar, né, os seus instintos internos, você entender que a única coisa que você realmente pode controlar na sua vida é o que está dentro de você. Você não consegue controlar o outro, você não consegue controlar as coisas que acontecem no externo, tá? Mas você consegue controlar o que está no interno, o que está lá no seu íntimo, as suas emoções, os seus pensamentos, tá? Então, seja lá, tá? O que vinha ocorrendo na sua vida nesse ano de 2025 ou nesse último mês de julho, é importante que você não seja uma pessoa reativa, que você não seja uma pessoa instintiva, que você dome esse animal, né, entre aspas, que existe aí dentro de você, né? Eu costumo chamar de demônios. Sim, demônios internos, né? Eu costumo dizer que tem uma pequena Daniele que me atormenta, uma outra Daniele que me atormenta e uma outra Daniele que me atormenta. Todas vivendo dentro de mim, tá? São as partes da minha psique, digamos assim, que são a parte sombra, né? Que são aquelas partes que a gente não quer ver, que elas não são bonitas, que muitas vezes elas sentem inveja, que muitas vezes elas desejam mal para o próximo. É aquela parte sua que muitas vezes você tenta calar sem nem tentar entender o porquê que ela está surgindo. Então, no Kuá, vem aí, Virgem, falando para você começar a olhar para esse seu lado sombra também, não com uma visão de julgamento, não com uma visão de eu tenho que destruir isso, né? Mas de entender, compreender, né? O que leva você a sentir o que você sente, a se comportar da forma que você se comporta, a ter os pensamentos que você tem, as crenças que você tem, e aí sim você vai conseguindo tomar as atitudes para modificar isso, óbvio, de pouco em pouco, um passo de cada vez, domando demônio por demônio, domando instinto por instinto. Então, nesse mês aí, também fica um alerta para os virginianos e virginianas, para vocês terem muito cuidado com a sua saúde, não só a mental, mas a física também. Rompantes emocionais podem causar dores, tá? Estresse excessivo, preocupação excessiva, ela pode gerar diversos agravantes aí na sua saúde, e isso não é bacana. Então esteja atento, sentiu alguma dorzinha, não deixe para depois. Veja o que está acontecendo, se você precisar, vá no médico, mas é importante que você se cuide, tá? Que você tenha uma visão mais amorosa para com você mesmo, virginiano e virginiana, ok? Então, no Kuá, esse é o recadinho da deusa no Kuá para vocês, tá? E vamos às cartas do tarô.
Bom, vamos lá. Tá. Bom, a gente tem aqui, eu vou puxar as cartas já e mostrar pra vocês, tá? A gente tem o Cavaleiro de Ouros, Cavaleiro de Copas invertido, 9 de Pentáculos, 9 de Ouros, tá? Aí a gente tem o Cavaleiro de Espadas, nove de Espadas, o Arcano 8 da Justiça, tá? Arcano maior 8, a Justiça, e o Arcano maior 9, o Eremita. Vamos lá, virginiano e virginiana. Esse mês você está iniciando aí com uma energia um tanto quanto conturbada, tá? Esse mês de agosto. Eu vejo aqui que você apostou as suas fichas em alguma proposta, em alguma oferta que lhe fizeram. Pode ser aí para alguns relacionamento, pode ser na questão profissional ou mesmo na questão financeira, tá? Até espiritual também, mas eu vejo aqui que essa situação mexeu tanto com você, mas tanto, que ela te traz alguns pesos, alguns tormentos mentais, tá? Eu vejo você muito triste com essa situação, porque não era isso que você queria, né? Você queria estar realizado, você queria estar se sentindo harmônico, equilibrado, tá tendo aí, né? Talvez o começo de uma nova vida, de um novo trabalho, de um novo relacionamento, ou que o relacionamento desse certo, tá? E não é isso que está acontecendo, tá? Então, o que eu vejo aqui para vocês, virginianos e virginianas, é que você vai precisar nesse mês aí ter muito mais contato, tá? Com a sua espiritualidade, tá? Você vai precisar cuidar do seu mental, não tem para onde fugir. Você vai ter que olhar para dentro de si, vai ter que entender aonde foi, não que você errou, mas aonde foi que você se permitiu chegar nesse ponto para que você possa virar essa situação, tá? Porque sim, vou aqui até virar a carta do Cavaleiro de Copas, tá? Existe sim uma possibilidade, a possibilidade de vir novas ofertas para sua vida, mas para que algo bom chegue, você precisa limpar esse mental, né? Você precisa limpar toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa angústia, essa frustração. Para alguns casos aqui, até esse luto, né? Por talvez aí a perda de alguém, realmente perda que eu falo no sentido de morte, tá? Ou o término de um relacionamento, ou um término de um contrato profissional, tá? Você precisa limpar esses pensamentos, deixar aí, tá? Sei que é difícil, sei. Passei muitos anos em depressão, então eu sei muito bem.
mas você precisa fazer esse trabalho interno, né? Aqui a gente tem o eremita, né? E essa é a única forma, é você iluminar a escuridão que existe também dentro de você, tá? Iluminar, olhar aí dentro e ver o que tá te machucando, o que tá te trazendo essa dor, porque não é só a situação, porque podia ser talvez que se você estivesse em um outro momento da sua vida, que essa situação, esse desafio não tivesse te perturbado tanto assim, mas há algo aí dentro de você que faz com que esse desafio, essa situação negativa que ocorreu na sua vida doa muito mais e você precisa olhar o que é, tá? Tem um livro que o nome dele é As 5 Feridas Emocionais, tá? É um livro que vai abordar sobre os 5 principais traumas lá, tá? Que a gente normalmente tem ao longo da nossa infância, dos 7 primeiros anos, E muitas das nossas dores que a gente vive enquanto adulto, elas são reflexo desses traumas que a gente tem. Muitas das vezes as nossas escolhas são baseadas em cima desses traumas, tá? Seja porque em algum momento você se sentiu abandonado, seja porque você em algum momento se sentiu injustiçado, ou porque em algum momento da sua infância você se sentiu humilhado ou traído, tá? Mas é importante você identificar qual é a dor que tá te cutucando, nomear ela, porque só quando você nomeia, você consegue compreender essa dor e aí começar a fazer o trabalho de formiguinha, porque é um trabalho de formiguinha, para curar essa dor. Fazer o seu cérebro entender que aquilo está no passado e não no agora. E a única forma de você fazer isso é olhando para dentro, é iluminando as suas sombras internas, é fazendo as escolhas corretas no presente para que no futuro as coisas se modifiquem, tá? Porque tem sim aí muita, mas muita possibilidade de durante ainda esse mês de agosto você vir a ter alegrias, tá? Sobre vitórias sobre algumas situações na sua vida, porém isso vai depender das coisas que você deixar para trás, vai depender não do seu emocional, mas da sua lógica, do seu racional, do fechar portas, tá? Para situações, para pessoas, até para você mesmo, de coisas, comportamentos que te levam a caminhos tortuosos, a caminhos difíceis, tá? Então esse mês de agosto, para você virginiano e virginiana, é um mês para se curar, tá? O seu foco tem que ser na sua cura mental, espiritual, emocional, física, tá? Quando você trabalha esses 4 pilares,
normalmente, tá? Isso é uma tendência que ocorre dentro da gente, que é você chegar naquele estágio do quinto elemento, da estrela, que é o que você está completa. Por quê? Porque você está cuidando do seu físico, ou seja, está se alimentando bem, está fazendo exercício, está fazendo o que precisa ser feito para a sua saúde, tá ali legal. Você está cuidando do seu emocional, você está vendo coisas que te ajudem a ter mais autoconfiança, a ter mais amor próprio, a se respeitar mais. Você está cuidando do seu mental, seja através de terapia, seja através de e aí nesse caso a gente junta com o espiritual, né? Seja através de uma prática espiritual, religiosa, ou através de livros que você gosta de ler, ou até mesmo filmes, documentários que tragam mensagens boas, tá? Mas é muito importante que você cuide disso. E óbvio, espiritual. Agradeça mais. Não importa o que está acontecendo nesse momento, no externo e no seu interno. Agradeça. Agradeça por se levantar todos os dias. Agradeça pelo dia que se finaliza. É difícil a gente, quando está passando por uma situação complicada, a gente agradecer, né? Mas é preciso agradecer, porque até essa situação que ela aparentemente neste momento ela é negativa, em algum momento você vai perceber que, olha, foi positivo eu ter passado por aquilo, porque eu aprendi isso e isso sobre mim. E esse é o sentido de todos os desafios que a gente passa pela vida. É aprender mais sobre a gente mesmo, é entender mais sobre a nossa vida, a nossa caminhada, tá? E aí você realizando, né, esses movimentos, você vai começar a sentir que, olha, dá pra correr atrás do que eu realmente quero, dá pra correr atrás daquele emprego que eu quero, daquele relacionamento que eu quero, daquela vida que eu desejo ter. Só toma cuidado para não ir com muita pressa, tá? Não tenha pressa, tenha paciência, lembre-se. Vou até pôr aqui de novo, tá? Porque eu terminei aqui a leitura das cartas da pirâmide. No Kuat pede equilíbrio. O equilíbrio pressupõe também paciência, resiliência, você entender os seus limites, entender que tudo demanda tempo para acontecer, tá? Nada é da noite para o dia, nada é da noite para o dia. E aí de conselho, a gente tem aqui, aí agora eu vou baixar de novo a cartinha de Nukuá, peraí, porque senão vocês não conseguem ver, né, a carta do conselho do tarô. A gente tem aqui a Rainha de Copas e o 8 de Espadas, ou seja, a Rainha de Copas é aquela que já dominou as suas águas internas. Ela já passou por todas as cartas do naipe de Copas e ela já dominou as suas águas internas. Então, virginiano e virginiana, emoção é igual vibração. Se a sua emoção está negativa, você vai vibrar no polo negativo e, portanto, vai atrair mais situações negativas. Então, você precisa dominar as suas águas internas. E para você dominar as suas águas internas,
Você precisa ter consciência de si mesmo. Não dá para tampar o sol com a peneira, não dá para fingir que você não está sentindo o que você está sentindo, tá? E não dá para você continuar sentindo o que você está sentindo. Você precisa reconhecer o sentimento e ir lá e mudar esse sentimento para você mudar a frequência e atrair as coisas que você quer. Senão você vai continuar atraindo coisa que você não quer viver. E para isso você precisa se libertar mentalmente, tá? Porque é realmente mental. A maioria dos nossos sofrimentos, ele é ocasionado, tá? Por dois processos psicológicos: crença e trauma. Normalmente, os traumas são dores que a gente vivenciou ali na nossa infância e impactou a gente. E as crenças são aquilo que a gente foi aprendendo ao longo da nossa infância, adolescência, às vezes até fase adulta ali, com as pessoas do nosso entorno. E aí existem dois tipos de crenças, tá? Existem crenças positivas e crenças negativas. As crenças positivas são aquelas do, por exemplo, sim, eu posso, sim, eu mereço, sim, eu sou maravilhosa, maravilhoso. Isso é uma crença positiva. Crença negativa: ai, será que dá? Ai, acho que não é pra mim. Ai, esmola demais e santo desconfia. Isso são crenças negativas. E normalmente as crenças negativas, elas estão lá, atrelada, amarrada com aquele trauma. Que normalmente a gente tem todos, tá? Os traumas da infância. A gente passa por todos eles, faz parte da nossa aprendizagem aqui enquanto ser humano na Terra, tá? Então essas crenças negativas, elas vão estar atreladas a esses traumas. E você precisa ir cortando isso. Porque senão você vai estar sempre na posição de vítima. Vítima do mundo, vítima da sociedade, vítima da sua família, vítima de você mesmo. E aí é complicado, tá? E aqui no fundo do maço, tá? Aqui a gente tem o 2 de espadas, seguido pela rainha de espadas, tá? Que fala o quê? Sobre pensamentos conflitantes. E aqui eu vou até puxar outra, ó. Aí a gente tem também... que as minhas mãos são pequenas. A gente tem aqui o 4 de ouros, tá? No fundo do deck. Então a gente tem 2 de espada, pensamentos dicotômicos, pensamentos conflitantes. Uma hora eu penso positivo, outra hora negativo. Aí fica nesse, troca, vai, troca, vem, rebate, bate, volta. Isso cansa, isso puxa energia, isso mina sua força, mina sua fé, mina qualquer possibilidade de algo bom vir pra tua vida. Porque você vai estar gastando tanta energia com esse bate-boca aqui, esse rebate-bola mental, que você acaba não percebendo as oportunidades. E aí quando às vezes você vai ver, já passou. E aí é complicado, né? Bem complicado. E aí, o que você tem que fazer? Você precisa cortar, né? Você precisa tirar
essa parte emocional, que é difícil, mas precisa ser feito. Você precisa ir lá e falar assim, tá, eu sofri, me frustrei, entrei em desespero por essa situação, mas chega, acabou, eu preciso ter foco, eu preciso ver o que eu preciso fazer, saber qual é o próximo passo que eu tenho que dar, desapegar, tá? Com esse 4 aqui de ouros, desapegar. Se é um relacionamento que você teve no passado, desapega, fecha essa porta. Sei que é complicado, né? Que muitas vezes ainda existe aí algum sentimento, alguma talvez até ilusão, tá? De que pode vir a ocorrer de você vir a ter um relacionamento novamente com essa pessoa, mas fecha essa porta. Se isso for acontecer no futuro, vai acontecer, independente de você fechar a porta ou não. Não, independente não. Você fechando a porta, e se isso tiver que acontecer, a pessoa vai dar um jeito. Entendeu? Então assim, você precisa aprender a desapegar. Até daquelas situações que você acha que foi um aprendizado também na sua vida. Por exemplo, você saiu para algum lugar e sofreu um assalto. Aí você aprendeu que você tem que estar sempre alerta. Só que você acabou ficando alerta demais e aí você passa a não conseguir relaxar quando sai de casa. A ponto às vezes até de ter uma síndrome de pânico. Ou seja, você precisa desapegar daquela crença de que eu preciso estar o tempo inteiro alerta. Não, gente, não precisa. Você só precisa ter atenção. Não estar o tempo inteiro alerta. Porque se você deixa o tempo inteiro o seu cérebro alerta sobre uma situação que ainda nem aconteceu, você causa um estresse tremendo no seu corpo. Você jorra, bombeia aí no seu corpo vários hormônios que são nocivos, que são agressivos. Então toma muito cuidado, tá? Com o apego. E a gente sabe que virginiano às vezes é um pouquinho apegado, tá? É bem de signo de virgem, tá? Então toma muito cuidado com o apego, virginiano. Tá bom? Então nesse agosto vamos cuidar do físico, do emocional, do mental e do espiritual, tá? Vamos deixar o passado para trás, fechar as portas para esse passado e começar a focar no aqui e agora, no que você precisa fazer, quais são as coisas que você precisa mudar dentro de você para que você consiga ter um agosto pelo menos harmônico, tá? Para que você não tenha um agosto pesado, que seja dificultoso, que seja um peso para você, ok? Eu vou ler aqui a frase da Nukuá para vocês, tá? Porque é para ficar bem firmado aí na mente de vocês o que a deusa pede, tá? Minhas energias feminina e masculina, yin e yang, tá? São parte de uma só, minha energia. Sou capaz de transitar de uma a outra com suavidade e entrega. Então, saiba entender, tá? Esses movimentos que acontecem, em que às vezes a gente está num período mais
positivo e às vezes num período um tanto quanto negativo. Mas você precisa saber caminhar por esse caminho de forma equilibrada, sem se deixar exaltar demais nos momentos de alegrias, nem exaltar demais nos momentos de tristeza, ok? E lembre-se, Deus, a divindade, o divino criador, a deusa, eles sempre estão com as mãos abertas e basta você levar as suas mãos até eles, que eles te alçam para cima novamente, tá? Não sei qual é a sua crença religiosa, espiritual, filosófica, mas lembre-se, há alguém que está aí por você e chame esse ser da forma que você quiser, Deus, Divino Criador, deusa. Mas se você não estender a mão, ele não tem como te ajudar, ou ela, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Espero que o agosto de vocês seja muito abençoado, que o Deus, a deusa, possa derramar no agosto dos virginianos e das virginianas muita luz, muita ajuda espiritual, muita proteção. Que o axé de Olorum possa percorrer aí o seu corpo, revitalizando aquilo que precisa ser revitalizado e lhe dando a coragem e também a energia para fazer as mudanças que você precisa fazer dentro de você. Fiquem com Deus, fiquem com a deusa, muito axé e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente. Tchau.